Bom, o que vamos a ver agora é como calcular integrais duplas em regiões gerais. Sim? Então, a gente vai trabalhar com dois tipos de regiões, a tipo 1 e a tipo 2. Então, uma região D no plano R2 é dita do tipo 1 se for uma região que está entre o gráfico de duas funções contínuas que dependem de x. Sim? Ou seja, a região D pode ser escrita como xy no plano R2, onde x varia entre duas constantes A e B, e o y varia entre x1 de x e x2 de x. Sim? Então aqui temos dois desenhos que mostram isso aí. Então, o que estamos dizendo com isso é, temos um intervalo AB e o x varia livremente aqui, entre A e B, e para cada x, a gente olha x1 de x e x2 de x, e esse um ponto aqui vai ter coordenadas xy, então o que pedimos é que o y seja maior que x1 de x, portanto tem que estar acima do gráfico, sim? Y maior que x1 de x, e por outro lado estamos pedindo que y seja menor que x2 de x, então o y tem que estar abaixo desse gráfico. Então essas são regiões do tipo 1, sim? Aqui temos outra região tipo 1, sim? Uma parábola pode ser vista como uma região tipo 1, onde uma metade de uma parábola é um gráfico, uma parábola encostada, né? Metade da parábola é um gráfico e a outra metade é outro gráfico. Bem, então a gente vai ver como calcular integrais do tipo integrais sobre regiões do tipo 1. Então, se D é uma região do tipo 1, a gente definiu a integral dupla da função f na região D utilizando uma função auxiliar f grandona como na lição anterior. Sim? Então, para isso, o que a gente precisava era um retângulo R maior que contenha nossa região D. Porém, se R é do tipo 1 e o x varia entre A e B, então o retângulo a gente pode tomar que a base seja esse intervalo AB. Sim? Então, o retângulo R vai ser um retângulo maior que a região D, porém vai variar entre A e B. Sim? Vai ser um retângulo dessa forma assim. Bem, então temos a f grandona, que é a nossa função auxiliar, e nós sabemos que integral dupla na região D da f pequena é integral dupla no retângulo R da função f grandona xy de A. E isso, por Fubini, é a integral entre A e B da integral entre C e D de f de xy dy de x. Sim? Então, o que vamos a fazer é estudar essa integral aqui, a integral de dentro. Então, a integral de dentro é a integral entre C e D da f grandona de xy de y. Então, observem aqui. Sim? Aqui, esse quadradinho aqui é nosso retângulo R. Aqui temos a função x2, x1 e intervalo AB e C e D. Bem. Então, o que estamos dizendo com esse integral? Que o x está fixo, sim? Então aqui fixamos um x, e o y varia entre C e D. Então podemos dividir o intervalo, esse intervalo C e D, sim? Para o x fixado, esse intervalo C e D, como três intervalos: de C até x1 de x, de x1 de x até x2 de x e de x2 de x até D. Sim? Então dividimos esse intervalo nesses três intervalos. Sim? E como podemos dividir com essa divisão, a gente pode separar essa integral, dividir essa integral como a soma dessas três integrais. A integral entre x1 de x de f de x y de y, mais a integral entre x1 de x e x2 de x de f de x y de y, mais a integral entre x2 de x e de f de x y de y. Sim? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Bem, então o que acontece? Pela definição de nossa função auxiliar f grandona, fora de D, a função f grandona vale 0. Então, nessa região aqui vale 0 e nessa região aqui vale 0. Então, o intervalo, quando fixado um x
Quando y varia entre c e y1 de x, ou seja, quando varia aqui, está fora da região D e, portanto, a função f grandona vale 0. Então, essa integral aqui vale 0. Análogamente, quando estamos considerando para um x fixado integrar entre y2 de x e d de f de xy de y, a variável y está variando aqui, ao longo desse segmento. Então, esse segmento está fora de nossa região D e, portanto, a f grandona fora da região D vale 0 e temos um 0 aqui. E, então, essas duas integrais valem 0. Então, o que estamos dizendo? Que essa integral é igual à integral a soma dessas três integrais, porém, essa vale 0 e essa vale 0. Então, essa integral aqui é igual a essa integral aqui. Então, a integral dupla. E outra coisa, então, essa integral aqui é igual a essa integral aqui, mas aqui nessa integral, fixado x, o y varia entre y1 de x e y2 de x, ou seja, o y varia dentro de D, está dentro de D. Então, a f grandona aqui dentro vale igual a f pequena. Então, essa aqui é a integral entre y1 de x e y2 de x de f pequena de xy de y. ¿Sí? Então, essa integral aqui é isso aqui igual a isso aqui e podemos trocar f grandona por f pequena. Então, a fórmula fica: a integral dupla na região da f pequena de xy de A é igual a integral entre A e B, a integral entre y1 de x e y2 de x de f de xy de y de x. ¿Sí? Então, assim é como a gente calcula integrais duplas em regiões tipo 1. ¿Sí? É essa a fórmula. E então, duas observações. A primeira é: a gente tem dois fubines aqui. ¿Sí? Poderíamos ter trocado, colocar a integral entre c e d, a integral entre a e b de f de xy de x de y. Porém, para regiões tipo 1, a outra fórmula não serve. ¿Sí? A fórmula que serve é essa que está escrita aqui. E o jeito de calcular sempre é esse aqui. E a outra observação é: há que ter muito cuidado com os extremos dos intervalos e as ordens de integração. ¿Sí? Então, se vocês escrevem ao contrário, trocam aqui, está errado. E por que está errado? Bom, observa o seguinte: isso aqui tem que ser um número. Então, quando vocês resolvem a primeira integral, vai ficar algo que não vai depender mais de y. ¿Sí? O de y quer dizer que, ao resolver a integral, você mata a variável y. Então, quando você mata a variável y, essa integral aqui vai ficar algo que só depende de x. E quando você integra em relação a x, você mata a variável x e fica um número, ¿sí? Uma constante. Porém, se vocês escrevem isso assim desta forma, o que estaria acontecendo? A integral entre a e b de f de xy de x. Então, se vocês integram isso, vocês estão matando a variável x aqui dentro. Então, vai ficar algo que não depende de x e só depende de y. E vocês integram agora e tem a variável y, matam a variável y, porém, os extremos de integração aqui estão dependendo de x. Então, vai voltar a variável x. ¿Sí? E isso está errado, porque tem que dar um número fixo, não tem que dar algo que depende de x. Então, muito cuidado com escrever de forma incorreta a ordem de integração. A fórmula sempre é isso aqui para regiões tipo 1. Então, vamos a ver um exemplo. Então, o exemplo é o seguinte. Temos essa região, essa é a nossa região D, entre 0 e 2, e essa é a nossa função. Eu recomendo a vocês, então a ideia é calcular a integral da função f nessa região D. Então eu recomendo a vocês pausar o vídeo agora e tentar resolver esse exemplo aqui. E vou supor que vocês fizeram isso e vou proceder a resolver o exemplo. Então, o primeiro que devemos fazer é plantear nossa região D como uma região tipo 1. ¿Sí? Então, a nossa região D são o xy no plano, onde x precisamos duas constantes, onde x varia, que nesse caso é 0 e 2, ¿sí? O x varia aqui. E precisamos duas funções que nos determinem a variação do y. Nesse caso é menos x² e x². ¿Sí?
Então, isso é a nossa região D e isso é a nossa função. Então, pela fórmula, sim? E não sei se aparece tudo junto. Pela fórmula, a integral dupla na região D de f de x, y de A, sim? A integral entre A e B, nesse caso 0 e 2. La integral entre y1 de x y y2 de x, en ese caso menos x cuadrado y x cuadrado, de nuestra función f de x, y, en ese caso x cuadrado y más y cuadrado, ¿sí? De y de x. Então, esse é o planteio de nossa integral. Então, temos que resolver essa integral aqui, ¿sí? Essa é a região D e essa é a integral. Então, o que vamos fazer primeiro é resolver a integral de dentro. Então, vamos a resolver essa integral aqui dentro. Então, a integral, a variável aqui dentro da integral é y. Então, o x é uma constante. Então, podemos dividir isso como a soma de duas integrais, por essa soma aqui, e podemos tirar o x quadrado para fora, porque é uma constante e isso depende de y, essa integral. Então, a primitiva de y é y quadrado dividido 2. A primitiva de y cuadrado é y cubo dividido 3 e avaliamos nos extremos de integração, que nesse caso agora estão aparecendo a variável x, ¿sí? Menos x quadrado, menos x quadrado, x quadrado. E ao resolver isso aqui, substituímos e fica x quadrado vezes x a 4 dividido 2 menos x a 4 dividido 2 mais x a 6 dividido 3 menos x a 6 dividido 3. ¿Sí? Então, esse cancela com esse, porém esse cancela com esse porque temos uma potência par aqui dentro. Então, esses são os números opostos, cancelam, somem. Porém, aqui temos uma potência ímpar, então o sinal é preservado e fica uma soma aqui. Então, fica duas vezes 2/3 de x a 6. Então, essa integral aqui é igual a 2/3 de x a 6. Então, o que vamos fazer é jogar 2/3 de x a 6, trocar por esse número aqui. Então, a integral dupla na região D de f de x, y de A é a integral entre 0 e 2 de 2/3 de x a 6. O 2/3 sai para fora, a primitiva de x a 6 é x a 7 dividido 7, e avaliamos entre 0 e 2, que são os extremos de integração, e obtemos esse número aqui. Bem, então isso é como calcular em regiões tipo 1. Agora vamos a ver o que é uma região tipo 2, que é análoga a tipo 1. Então, uma região tipo 2 é uma região que pode ser expressa da seguinte forma: o x y no plano eje 2, onde o y varia entre c e d, entre duas constantes c e d, e agora o x varia entre duas funções que dependem de y. Então, com um raciocínio análogo ao feito para regiões tipo 1, obtemos a seguinte fórmula: a integral dupla na região D de f de x, y de A é igual a integral entre c e d, a integral entre y1 de y e y2 de y, de f de x, y de x de y. Agora trocaram, ¿sí? Agora trocou a ordem, ¿sí? Então, para regiões tipo 2, sempre é dx e depois de y. E para regiões tipo 1, sempre é de y e depois dx, ¿sí? O que você pode fazer sempre para ter certeza que você está fazendo correto é verificar que o que dá ao final é uma constante. Quando uma vez planteado, o que você tem que obter finalmente é uma constante. Então, como fazemos isso? Bom, primeiro se resolve essa integral. Então, ao resolver essa integral, as variáveis aqui são x e y e temos unos y aqui. Então, ao resolver essa integral, a gente vai matar a variável x. Vamos obter algo que só depende de y. E depois vamos integrar em relação a y e vamos matar a variável y e vamos obter um número constante, ¿sí? Se tivesse o contrário, como eu já fiz anteriormente, daria algo que depende de y. Então, vamos a ver um exemplo. Vamos a fazer esse exemplo. Então, eu recomendo fortemente vocês pausar. Esse é um exemplo que eu recomendo vocês intentar. E a ideia é calcular nessa região D, que é esse triângulo aqui, essa função f de x, y igual a e a menos y quadrado. E eu recomendo vocês intentar escrever
essa região tanto como uma tipo 1 como uma tipo 2. ¿Sí? Esse triângulo aqui pode ser escrito como uma região tipo 1 ou como uma região tipo 2. Tem duas formas de escrever isso. As regiões não podem ser escritas. Tem regiões que podem ser escritas das duas formas. ¿Sí? Não é, se uma região é tipo 1, não pode ser tipo 2. Não, isso não acontece. O triângulo é um exemplo disso. Então, vou supor que você pausaram o vídeo agora e tentaram resolver isso aqui, e eu vou proceder a resolver o exercício. Então, vamos escrever D como região tipo 1. Então, D como região tipo 1 são x e y no plano R2, onde x varia entre 0 e 1, e o y varia entre x e 1. Então, por que isso? Bom, então, o primeiro é temos que fazer variar o x, ¿sí? Entre duas constantes. E o x, o mais à esquerda que pode chegar é até o 0, portanto aqui colocamos um 0, e o mais à direita que pode chegar é até aqui, que é o 1. ¿Sí? Então o x varia entre 0 e 1. E agora temos que fazer variar o y entre o gráfico de duas funções de x. ¿Sí? O y tem que variar entre o gráfico das funções de x. Então, quais são os gráficos? Essa função é essa função. Essa função é a função constante igual a 1. E essa função é a identidade, ¿sí? É x. Então, o y varia entre x e 1. ¿Sí? Então, se fosse, por exemplo, aqui... ¿por que o x? É porque é um triângulo equilátero, ¿sí? É um triângulo retângulo isósceles, ¿sí? Se fosse, por exemplo... aqui tivéssemos 2, 1, ¿sí? Então aqui estaria encostado. Se fosse um triângulo um pouco maior, vou desenhar isso aí. Vamos supor que por aqui temos o 2, 1. E o triângulo seria uma coisa assim. Então, e vamos supor que essa é a nossa região. Então, agora o x varia entre 0 e 2. ¿Sí? X varia entre 0 e 2. E o y vai variar entre o gráfico dessa função e o gráfico dessa função. Então, a função de cima continua sendo o 1. Porém, essa função aqui você tem que calcular a reta que o define, ¿sí? Que está verificando. Como é uma reta, vai ser linear, então vai ser da forma ax mais b. ¿Sí? Porém, quando x é igual a 0, você está no ponto 0, então o b some. E quando x é igual a 2, você atinge o 1, então a é o meio. ¿Sí? Então, o y varia entre x dividido 2 e 1. Bem, vou deixar isso. Não, vou apagar isso aqui. E vamos a continuar. Então, como região tipo 1, temos essa expressão. Agora vamos pensar como região tipo 2. Então, temos que fazer o contrário. O y fazer variar no intervalo e o x fazer variar entre duas, como gráficos de duas funções, ¿sí? Que dependem de y. Então, y, o mais para baixo que pode chegar é até o 0. Então, y tem que ser maior que 0. E o mais para cima que pode chegar é até o 1. Então, y varia entre 0 e 1. Agora, o x vai variar entre o gráfico. Tem que pensar isto de costado, ¿sí? Então, o gráfico de essa função de x e o gráfico de essa função. O gráfico de
O x varia entre esse gráfico dessa função de y e essa função de y. Então, essa função de y é a função constante igual a zero, sim? Que é essa aqui. E essa função de y, sim? O y está mexendo para cima, é de novo a função identidade. Então, o y varia entre 0, o x varia entre 0 e y, sim? Bom, pensem, se vocês quiserem, pensem para o exemplo aqui, qual seria a função? A função vai ser 2y, sim? A função, quando estendimos o triângulo aqui, a função vai ser 2y. A que está aqui em cima. Vai ser entre 0 e 2y. Pensem por quê. Bem, então, vamos a tentar resolver esse integral como região tipo 2. Então, como região tipo 2, a integral dupla na região D de f de x, y de A vai ser, então a gente aqui utiliza a fórmula que obtivemos anteriormente. A integral entre C e D, que nesse caso é 0 e 1, a integral entre g1 de y e g2 de y, nesse caso é 0 e y, de nossa função f de x, y, que é a menos i quadrado, de x de y. Sim? Então, temos que resolver, uma vez planteada a região tipo 2, planteada a fórmula da equação, temos que resolver essa integral. Então, como sempre, estas integrais resolvemos primeiro a integral que está dentro. Então, a integral entre 0 e y de a menos y quadrado de x. A x é uma variável, então o y aqui vira uma... o x é uma variável, então y é uma constante, então podemos tirar para fora a integral e fica e a menos y quadrado, a integral entre 0 e y de 1 de x. Primitiva da função constante é x, avaliado entre no intervalo de integração, que é 0 e y, e isso fica e a menos y quadrado vezes y. Então, essa integral aqui é igual a isso aqui, que depende só de y, e o que vamos a fazer é trocar isso que está aqui por isso que está aqui. Então, a integral dupla nossa função f, a integral entre 0 e 1 de y por e a menos y quadrado de y. E para resolver essa integral, o que fazemos é uma mudança de variável, colocamos u igual a y quadrado, de u tem que ser 2y de y, então observen que aqui está faltando um 2, e o que fazemos é multiplicar e dividir por 2, então sai um meio para fora, tiramos para fora, e fica integral entre 0 e 1 de 2y e a menos y quadrado de y. Então fazemos a mudança de variável, u de 0 vai ser 0, e u de 1 vai ser 1, então fica o mesmo extremo de integração. Então essa integral aqui é 1 meio, a integral entre 0 e 1 de e a menos u de u, que é 1 meio de menos e a menos u, menos e elevado a menos u, e isso dá esse número aqui. Então, a integral isso aqui dá 1 meio de 1 menos 1 dividido b. Então, vamos tentar resolver agora como uma região tipo 1. Então, pela fórmula da região tipo 1, a integral dupla dessa função é a integral entre 0 e 1, a integral entre x e 1, de e a menos y de x. Então, agora troca a ordem e primeiro temos que integrar em relação a y. ¿Sí? Aqui a gente integra primeiro em relação a x. Então, quando integramos primeiro em relação a y essa função, isso não tem primitivo. Então, não podemos resolver. ¿Sí? Este exercício planteando a região D como tipo 1, o triângulo como região tipo 1, não pode ser resolvido. Por quê? Porque isso aqui não tem primitivo. Então, a única forma de resolver, ainda que a região pode ser escrita como tipo 1 ou tipo 2, só pode ser resolvida se você planteia como tipo 2. E o que é um fator importante é qual é a diferença entre um e outro. Porque quando vocês integram primeiro em relação a x, sim? Quando você tem a função constante 1 e varia entre 0 e y, você faz aparecer um y, que permite você fazer essa mudança de variável, que permite você reduzir a
a integrar a função E-U, que você conhece a primitiva. Porém, aqui não. Então, você não tem o Y multiplicando, e isso aqui não tem primitiva, então não pode usar mudanças coordenadas, e não tem como resolver isso aqui. Bem, então, acho que na próxima são propriedades de integrais, e depois vai vir coordenadas polares.